Portal do Correia Neles, entrevistando com exclusividade o secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade de Ilhéus, Dr. Isaac Albagli. Secretário, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Correia, boa tarde, internautas que acessam esse blog, né, que é a verdadeira coqueluche da cidade, o Correia Neles. É um prazer muito grande estar falando aqui com você e com as pessoas que acessam o seu blog. Secretário, a primeira pergunta eu vou fazer ao senhor exatamente como eu fiz para os outros secretários. Diga para a população de Ilhéus, secretário, como o senhor encontrou a sua secretaria? Olha, em primeiro momento a gente tem que dizer que talvez fosse desnecessário a gente elencar os problemas que nós encontramos na secretaria. Na cidade como um todo, mas especificamente na nossa secretaria, que envolvia 3 setores da prefeitura. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela foi criada, já existia na verdade o nome Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que cuidava apenas da área de serviços públicos. E ela foi incorporada, a área de infraestrutura, ou seja, obras, e também a área de transporte e trânsito. Então é claro que ficou uma secretaria com raio de ação muito grande. Mas no momento que o prefeito nos convidou para ocupar esse cargo, nós não tivemos receio nenhum de enfrentar, porque nós temos experiência suficiente para adequar, para poder fazer com que as coisas fluam normalmente, e é isso que nós estamos fazendo ao longo desses 4 meses. Eu diria, meu caro Correia, que vamos falar por etapas. A Secretaria de Infraestrutura, ou seja, a parte de infraestrutura que é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, basicamente eu não posso dizer que estava um caos, porque não existia nada. Nós não tínhamos nenhuma obra em andamento na prefeitura. Todas as obras que nós pegamos estavam paralisadas, sem exceção. A obra do Teotônio Vilela, das casas do Vilela, que está parada até hoje, porque tivemos um problema com a empresa. A obra da Orla Sul, que já retomou, nós já estamos com ela em andamento normal, já perante a Caixa, perante o Ministério do Desenvolvimento da Integração Nacional, o Ministério do Turismo, onde essa obra está vinculada, né? E todas as demais obras que estavam em andamento, nós encontramos paralisadas. Isso não somente ligado à nossa secretaria, como também ligado à Secretaria de Saúde, as obras ligadas à Secretaria de Educação, enfim, não tinha nada em andamento normal na prefeitura. Então, um caos absoluto. A área de transporte e trânsito, a mesma coisa. Transporte, que envolve principalmente o transporte coletivo, né, os ônibus, né, nós vimos que boa parte da frota está sucateada. Veja que quando o Jabes deixou o governo, né, há 8 anos atrás, no momento da licitação, todos os ônibus eram 0 quilômetro. A frota de Ilhéus era a frota mais nova da Bahia e uma das maiores, uma das frotas com menor idade do Brasil. Então, hoje a gente tem ônibus aí já passando de 5 anos, ônibus até 7 anos de uso, o que é inconcebível. Nós temos que renovar essa frota, nós temos que melhorar muito esse sistema de transporte urbano, porque me parece que de um tempo para cá deixou de ter fiscalização, né? E sem fiscalização não adianta, as empresas não cumprem mesmo aquilo que ela está contratada para isso, e a dificuldade é muito grande, os usuários reclamam bastante, e nós estamos tomando já essas providências. Com relação à área de trânsito, não adianta aqui a gente também falar, né? Quem não se lembra o trânsito da Zona Sul, né, até o dia 31 de dezembro de 2012. Aquele engarrafamento monstruoso ali na cabeceira da ponte. O engarrafamento da cidade ficava até 10 horas, 9h30, 10 horas da manhã. Você tinha ainda o congestionamento na cabeceira da ponte. As pessoas passavam 45 minutos até 1 hora para vir da Zona Sul, do final da Zona Sul até o centro, né? Então, logo quando assumimos, nós fizemos reunião com a nossa equipe e chegamos à conclusão que a prioridade era a Zona Sul, embora o trânsito da cidade como um todo tenha que ser revisto em alguns pontos, e nós estamos trabalhando para isso. Mas a Zona Sul era emblemática em função desse congestionamento na ponte. Então foi decidido, no primeiro momento, a gente desligar as sinaleiras, os semáforos foram todos desligados,
e, na verdade, não foram desligados, eles foram colocados no sinal amarelo, no amarelo intermitente, que é o alerta. Então aquilo ali já fez fluir bastante o fluxo de veículos. Colocamos isso tanto na Praça Cairu, quanto nos demais semáforos, o da CEPLAC e o da Sapitinga, né, os semáforos da Zona Sul até a Praça Cairu. Melhorou bastante. Mas isso não podia ficar eternamente. A gente sabe que aquilo ali tinha os dias contados. A gente sempre dizia, Corrêa, nas rádios, principalmente, e dos blogs, que mais cedo ou mais tarde os semáforos tinham que voltar a funcionar. Por quê? Porque a gente tinha que respeitar o pedestre. Veja que o semáforo, do jeito que estava no alerta, ele criava um embaraço muito grande, uma dificuldade muito grande ao pedestre. Por quê? Porque você tinha que ter o agente de trânsito no local para poder fechar o tráfego e fazer com que o pedestre atravessasse a rua. E isso não é correto, porque tem horas, tá certo, que os agentes de trânsito não estavam escalados para aquele local em função da quantidade, né, de agentes que é diminuto na prefeitura. Então, a gente dizia que estávamos programando uma modificação consistente no trânsito da Zona Sul e que a população tivesse um pouquinho de paciência. E assim foi feito. 60 dias de governo, nós então implantamos o corredor de transporte da Zona Sul. Num primeiro momento, você bem lembra disso, meu caro Corrêa, e as pessoas que estão aí nos assistindo, que as reações foram muito negativas, né? Exceto, claro, as pessoas que são usuárias do ônibus e de táxi, né? Os motoristas de carro particular, de carro de passeio, eles reagiram muito, porque não entenderam que a fila ela cresceu muito, né? E eu explicava, olha, a fila cresceu, até brincando muito dizia, a cobra cresceu, mas ela está andando, né? O importante é o tempo que você leva, o tempo final de deslocamento. Mobilidade urbana é isso, é o número de pessoas que você leva de um lugar a outro e em que tempo, né? É assim que você mede a qualidade. Então não importa que a fila esteja grande, como realmente a fila cresceu. Mas cresceu por quê? Porque eram duas filas, uma colada na outra, duas, três, naquele engarrafamento ali junto da ponte, né, que não ia para lugar nenhum, um carro colado ao outro, para-choque com para-choque, 10 centímetros, 20 centímetros de distância de um para outro. Na hora que você tem o fluxo andando normalmente, ou seja, o tráfego fluindo, é claro que os veículos se afastam. Então a média de distância de um para outro já passa a ser 2, 3 metros, até porque a lei exige isso. Você não pode estar muito colado em função de um freio que possa ter no carro da frente. Então isso fez com que a fila crescesse, aumentasse. Então ela chegou até 13 de maio, da ponte até 13 de maio. Teve dias até que ela entrou na 13 de maio e foi até Opaba. Mas aí já eram outros problemas, era um buraco que apareceu na rua 13 de maio e que nós rapidamente consertamos, né? E outras questões menores que ocorreram. A faixa ainda não estava pintada, ainda existiam cones nos primeiros dias, tinham cones na pista da Lomanto Júnior, depois esses cones foram tirados, e tudo isso fez com que, aos poucos, a situação fosse se normalizando. E aí, Corrêa, hoje a gente só ouve elogio a respeito daquelas medidas. O trânsito flui normalmente, não tem mais engarrafamento nenhum. 8h30 da manhã, quem quiser passar 8h30 da manhã, vai lá na cabeceira da ponte que vai ver que não tem mais congestionamento nenhum. Os carros estão fluindo normalmente sem nenhum problema, né? E vamos melhorar mais. Nós estamos com outras medidas que nós estamos estudando para poder fazer com que o trânsito, esse fluxo de veículos da Zona Sul para o centro melhore ainda mais. E vai melhorar sim, que outras medidas virão. Ao lado disso, tivemos outras questões pequenas. Proibimos a conversão à esquerda na maioria das ruas, proibimos aquela entrada na Sapitinga, que era uma entrada absolutamente desnecessária, porque em uma hora entravam apenas 20 veículos, então não tinha nenhuma necessidade. Desculpe, isso só estava causando mais engarrafamento. Então tudo isso, todas essas pequenas medidas que foram tomadas, acabaram fazendo com que o trânsito fluísse bem normalmente. Agora, é preciso deixar muito claro que solução definitiva só terá quando a segunda ponte for construída. E, graças a Deus, está aí, o governador já anunciou, né, no último dia 23 foi a abertura dos envelopes da licitação, já se sabe até a empresa vencedora, né, enfim, e que vai já, a qualquer momento, o governador dará ordem de serviço e vai iniciar as obras da ponte. Agora, são 2 anos, é uma obra muito grande, né, é uma obra que
exige esse tempo de construção. Mas até lá a população terá, evidentemente, uma melhoria na situação. Hoje a qualidade de vida do morador da Zona Sul melhorou bastante, por esse simples fato dele agora só gastar 20 minutos, 22 minutos, 25 minutos no máximo da Zona Sul para o centro, né? Eu tenho um amigo, eu dou sempre o exemplo de um amigo meu que mora no Cépulos e trabalha na CEPLAC. Ele é uma pessoa muito metódica, é aquela pessoa que tudo que ele faz, ele sabe exatamente o horário, o dia, a nota. Ele é uma pessoa que é característica dele, é agrônomo da CEPLAC. Ele me disse, e ele todo dia me ligava: ó, Isaac, fiz em 17 minutos, olha, fiz em 22, ele sempre me ligando. E ele ficou encantado, porque ele gastava pelo menos 40 minutos do Cépulos para a CEPLAC. E o horário dele era rigorosamente sempre o mesmo horário. 7 horas da manhã ele saía de casa, sai de casa, 7 horas da manhã. Então, as pessoas hoje, pessoas que eram contra mesmo, deram a mão palmatória. Gente que me ligava, que fazia contato comigo através do Facebook, né, dizendo nos primeiros dias: olha, suspenda, pelo amor de Deus, suspenda, porque não deu certo. Não deu certo. Calma, pessoal, devagar corredor que o santo é de barro. Vamos aguardar aí uns 10, 15 dias que vocês vão ver que a medida foi acertada. E não deu outra, tá certo? Nós conseguimos melhorar bastante. E mesmo arrematando a sua pergunta inicial, né, como nós encontramos a cidade nessa área, né, vocês estão vendo aí. A mudança já traduz tudo. Agora, na área de serviços públicos, né, também tudo parado. A iluminação pública com problemas seríssimos. A limpeza pública, ninguém precisa falar aqui, não adianta eu estar dizendo, porque vocês aí sabem exatamente como estava a cidade, principalmente nos últimos 30 dias, né, o caos que estava a cidade em termos de limpeza pública. Então nós organizamos, fizemos um trabalho, o dever de casa. Hoje não está 100% ainda, de jeito nenhum, mas nós sabemos que o que está sendo feito está melhorando bastante, já houve uma melhoria significativa nessa área. Os caminhões estão coletando o lixo no horário determinado, nós criamos uma agenda para isso, um horário. Então a população hoje já sabe o horário que ela deve colocar o lixo. Muitos não respeitam esse horário, né? Infelizmente. Mas nós temos na próxima etapa fazer um trabalho de conscientização mais nas casas, né? Batendo de porta em porta aqueles que colocam o lixo fora do horário, o que não é bom. Até mesmo no centro da cidade. Agora, poucos dias atrás, eu flagrei um comerciante que estava colocando o lixo, as caixas, e 2 horas da tarde, tá certo? Quer dizer, se o lixo no comércio só passa à noite, por que ele vai colocar 2 horas da tarde na porta de sua loja? Absurdo. Eu aí dei uma de correia, tirei foto e joguei na internet, certo? Dessa vez eu não tive nenhum problema, eu tirei a foto inclusive com o nome da loja. Em outras ocasiões eu até preservei. Mas nesse caso eu achei que não valeria a pena estar preservando, não. Tirei a foto com o nome da loja aparecendo, mostrando um absurdo que é um próprio comerciante da cidade, né, colocar caixas de papelão enormes na porta da sua loja, no horário de funcionamento, no horário comercial, inclusive inibindo a passagem de pessoas que poderiam eventualmente estar comprando em sua loja. Então é um trabalho que a gente desenvolve, paciente, não é uma coisa que vai ser resolvida de uma hora para outra, mas eu tenho certeza que gradativamente a cidade está melhorando.